Amém. Alguém quer falar alguma coisa para completar, meus irmãos? Eu estou desligando meu microfone aqui. Boa noite, primeiro, né? Cheguei atrasado hoje aí. Boa noite, Paulo. Então, assim, coisa que o Bob falou, né? Assim, que é importante a gente ter essa noção, né? Por que esse milagre é provisório, né? E que falou também em relação ao Espírito. O Espírito não é salvo, o Espírito é reconciliado, né? Quer dizer, nós já tínhamos o Espírito, nós já éramos Espírito, né, antes de encarnarmos, né? Nós já estávamos com o Pai. A gente já tinha uma experiência com o Pai, né? Só que não no nível que o Pai está propondo agora, né? Que a gente já estava diante dele, na presença dele, na presença de Cristo, né? Mas, assim, era um nível inferior, né? A proposta dele. Então, a proposta hoje do Pai que é? Que nós não apenas estarmos de frente a ele, não apenas o adoremos, né? Fora dele, né? A proposta realmente é que nós estejamos nele, né? Nós sejamos um com ele. É um trabalho que ele nos permitiu, através dessa encarnação, né? De nós, em Cristo, né? Nos tornarmos filhos também, né? E que já éramos espíritos antes da encarnação, mas não filhos, né? Eram espíritos que ministravam diante de Deus, né? E estávamos tínhamos a honra, né? O privilégio de estar diante dele. Mas a proposta hoje é muito maior do que isso, né? Muito maior. É nós, em Cristo, sermos um com ele, né? Sermos filhos plenos dele. Agora, e para isso temos etapas, né? A cumprir. Então, em espírito, né? Cristo, Jesus, né? Jesus Cristo já nos reconciliou. Quer dizer, então, o pecado em Adão, que nos separou do Pai, né? Que criou essa divisão, em Cristo foi feita essa obra. Houve uma inimizade, né, em Adão, e agora essa inimizade foi tirada, né? Então, novamente, nós podemos nos chegar a Deus, né? Nós não precisamos de ninguém nos intermediando, né? Qualquer pessoa no mundo inteiro que se sentir tocada e quiser orar e quiser chegar diante de Deus, ela vai conseguir, né? É uma obra que foi feita para todos. Então, todos nós, em espírito, né, podemos chegar diante de Deus, né? É uma porta que estava fechada e através de Jesus Cristo foi aberto, né? Então, em espírito, nós temos hoje esse privilégio de já estarmos reconciliados. Então, a culpa que nos separava de Deus, né, foi tirada, né? Então, nós fomos, em Cristo, justificados, né? Nós tínhamos uma ficha criminal que nós éramos para ser condenados, né? Mas, pelo Espírito de Cristo, pelo sangue de Jesus derramado, né, o Pai olhou para o sangue de Jesus e falou, realmente não vejo mais pecado, né? E colocou a nossa ficha lá, né? Você está justificado, né? Nós não somos justos, nós somos justificados pelo sangue de Cristo, né? Pela justiça de Cristo. Então, todos nós hoje, né, não, em espírito, não mais podemos ser condenados, né? Como Paulo mesmo fala, né? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, né? E esse sangue de Jesus não foi para alguns, né? Foi para todos. Em Cristo Jesus nós fomos justificados. Só que o trabalho não é só espírito, né? Então, quer dizer, aí entra o processo da salvação, né? Que diz lá em Romanos 5, né? Eu não lembro o versículo, né? Fala assim, agora que nós estamos reconciliados em Cristo, seremos salvos, né? Pela sua vida. Então, nós somos reconciliados pela sua morte e seremos salvos pela sua vida. Então, a partir de agora, o processo é o quê? Eu entrar no processo de salvação de quem? Do espírito não mais, que já está reconciliado em Cristo. Da nossa alma e corpo, né? E é interessante, primeiro alma, depois corpo, né? Então, o que está em jogo hoje na nossa encarnação é justamente isso, né? Eu vou conseguir preservar a minha alma e o meu corpo ou não, né? Eu vou conseguir passar por esse processo de salvação
e não mais ser um espírito somente, mas ser um espírito, alma e corpo, ou vou continuar sendo só espírito, né? Porque Jesus, né, como o Raul falou, ele era, no princípio, Deus, mas se esvaziou da divindade, né, se tornou homem, né, como nós, sujeito às mesmas paixões, e quando ressuscitou, ele não ressuscitou novamente só como Deus, né? Ele ressuscitou também como homem, né? O primogênito, né? O primeiro de muitos. Então, ele é hoje, né, o primeiro homem-deus, né? Ou Deus-homem. Né? O Deus se manifesta como homem. E assim como Cristo Jesus é hoje, né? Esse Deus-homem, ele nos permite também sermos. Por isso que é o primogênito, né? O primeiro. Então, o nosso trabalho hoje é se eu vou ser um com Cristo em corpo, alma e espírito, ou não, né? Porque o que eu era em espírito eu não vou perder. Então, se eu Paulo fala, né, que o que será julgado é o que nós fizermos por meio do corpo, né? Então, o que a gente fizer por meio do corpo é que vai ser julgado. E quem que vai julgar? É o fogo, né? Nós seremos provados pelo fogo. Se nós passarmos pelo fogo e formos só papel e queimar tudo, né, nós vamos ter só um aroma, não vai ter mais nada, né? Só o cheiro. Mas se a gente for ouro, ou ferro, ou prata, e passar pelo fogo, vai sobrar alguma coisa, né? O ouro vai ser purificado, a prata também. Quer dizer, vai sobrar alguma coisa. Então, isso aí é o que vai demonstrar realmente o nosso papel. Agora, por que primeiro é a alma, né? Porque a nossa alma que vai influenciar o nosso corpo, né? Hoje, sim, a própria ciência fala que a maior parte das doenças são doenças somáticas, né? Quer dizer, nós somatizamos as nossas doenças. A nossa mente, a gente pensa errado, a gente pensa coisas ruins e as coisas ruins acontecem, né? Como tem um verso bíblico que fala, né, que o mal que eu temia me sobreveio, né? Então, se eu temo alguma coisa, eu ponho na minha mente isso e vai acabar me acontecendo, né? Tudo aquilo que eu imagino, que eu penso, que vai me acontecer e vai somatizar em meu corpo, né? Por exemplo, se uma pessoa tem gastrite, né, problema no estômago, o que gera isso? A maior parte das vezes é ansiedade, a pessoa é ansiosa, preocupada, né? E o que acontece? Isso aí acaba gerando uma gastrite na pessoa. Aí você vai lá, você cura a gastrite, mas não tira a ansiedade da pessoa, o que vai acontecer? A gastrite vai voltar. Porque nós não tiramos a causa, né? Resolveu tratar ali, mas o que está gerando não foi tirado. E assim, várias dessas doenças, né, são consequências da nossa mente, do nosso comportamento. A gente tem um mau comportamento e isso reflete no nosso corpo. É por isso que o primeiro trabalho nosso, que é o tratamento da nossa alma. Então, o Espírito Santo hoje está fazendo esse trabalho, né, de transformação da nossa alma. É a nossa alma que tem que estar realmente, hoje, focada ou focalizada em Cristo, né? Ele é o nosso alvo, né? Assim como ele é o que nós queremos ser, tá? Então, assim, por isso que eu não posso buscar simplesmente a cura do corpo. Eu tenho que buscar primeiro a cura da alma. A minha alma tem que pensar como Cristo pensa, né? Então, ele é o cabeça, né? Quer dizer, então eu tenho que através do Espírito Santo de Cristo, conseguir enxergar o que ele enxerga e pensar como ele enxerga. Eu não posso mais trazer as consequências do pecado na minha alma, né? Cristo já tirou o pecado, né? Já tirou a culpa, mas a consciência do pecado da nossa natureza continua com a gente. A gente ainda pensa muita besteira, é difícil a gente acreditar, né? Nas coisas, nas muitas promessas que tem na Bíblia, são tremendas promessas. Se a gente, como uma criança, conseguir acreditar em tudo aquilo lá, cara, a gente seremos super-homens, né? Porque não vai ter barreira, não vai ter limite para nós. É a nossa mente que nos limita, né? A nossa mente que impede de nós entrarmos, né? O que a Bíblia fala a respeito que Jesus fez na cruz? Ele fala que ele levou na cruz não apenas os nossos pecados, mas também todas as nossas enfermidades, né? Tudo foi levado, né? Ele levou os nossos pecados e as nossas enfermidades. Então, as nossas enfermidades já foram levadas, né? Cristo já morreu por elas. Hoje eu não preciso mais ter enfermidade, mas eu ainda tenho. Agora, por que eu tenho? Cristo já venceu? Cristo já trouxe a cura? Sim, né? Mas por quê? Porque a minha mente ainda está presa a isso, né? Eu ainda penso coisa errada, eu ainda imagino coisa errada, né?
mágoa, ira, raiva, né? Tantas coisas que a gente acaba trazendo na nossa mente dia a dia, e isso aí gera doença no nosso corpo. Então, essa transformação que tem que ser a nosso objetivo maior. E como fazer isso, né? Quando Jesus foi aos céus, o que ele falou? Quando ele foi, né, voltou ao Pai, né? Eu vou, mas enviarei o meu Santo Espírito, o Consolador. E ele estará com vocês e ele vai fazer essa obra, né? E é preciso que eu vá para que ele venha. Porque Jesus sabia muito bem disso, né? Que nós precisamos transformar essa nossa mente. Então, acho que o milagre maior que a gente tem que buscar hoje é justamente isso, né? O Ronaldo falou, é ter essa sintonia com Cristo, é conseguirmos pensar como Cristo pensa, é termos a mente dele, permitir que ele flua através de nós. E essa transformação da mente vai, consequentemente, transformar o nosso corpo. Conforme pensa, assim é. Se eu penso perfeito, o meu corpo vai ser perfeito. Né? Mas eu não vou precisar clamar por uma transformação do corpo, que vai ser automático. A minha mente vai permitir isso. Né? Quando Deus fez esse corpo, ele já fez um corpo perfeito. Né? Nosso próprio corpo ele já busca o equilíbrio, né? Sempre. Né? Por que nós temos febre? Porque é justamente uma autodefesa do corpo. Se tem uma coisa errada, ele já esquenta o corpo para matar os germes, matar os anticorpos, assim, que estão nos atacando, né? Para fortalecer os anticorpos, para facilitar a vida dos anticorpos até. Né? Estou suando frio. Tudo é o corpo tentando se curar. Né? Então, naturalmente, o corpo vai agir, né? Que eu chamo de homeostase, né? É a busca do equilíbrio. Então, o nosso corpo naturalmente já faz isso. Mas por que ele não consegue ainda? Porque a mente ainda atrapalha. Né? Então, o nosso maior inimigo hoje é a nossa mente, né? A nossa incredulidade. Buscar realmente crermos fielmente na palavra, né? E quem fez a promessa é fiel. Né? Então, se está na palavra, foi Deus que falou, e deu o Espírito Santo ainda como garantia, aquilo vai funcionar. É para nós, realmente. Temos que acreditar nisso, né? E tomar posse disso. Se nós conseguirmos realmente agir dessa maneira, nós seremos curados, nós seremos transformados, né? Lá em Coríntios 13, quando fala do amor, né? Que o amor, ele não há de ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, né? E o amor é paciente, é benigno, né? E fala tantas coisas, né? E no final, né, ele fala assim que agora vemos, ainda assim, agora, deixa eu só ler aqui que, um minutinho só. Porquanto em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, no entanto, chegar o que é perfeito, então o que é imperfeito será extinto, né? Então, em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quer dizer, o nosso conhecimento hoje ainda é parcial, né? Ainda é parcial. Mas quando Cristo se manifestar em nós, nós também seremos manifestados como Ele é. E nós nos veremos como Ele nos vê, né? Então, assim, o nosso objetivo é justamente isso, né? É não olharmos a nossa imperfeição, mas olhar a perfeição que nós temos em Cristo, né? Se nós formos olhar por nós, poxa, a gente vai ver 1000 defeitos, né? E não vai conseguir enxergar realmente o que Cristo está propondo para nós. Mas se nós não conseguimos enxergar nele, que nele nós podemos, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Né? E quem que é esse que nos fortalece? É Cristo, pelo seu Espírito. Então, essa transformação de mente, essa transformação de maneira de pensar, a gente tem que começar a exercitar. Né? Sozinho eu não posso, mas em Cristo eu posso. Sozinho eu não sou vencedor, mas em Cristo eu sou vencedor. Né? Então, essa transformação de mente é que vai fazer com que eu ande nesse nível que o Pai quer que a gente ande. Né? E essa transformação de mente vai transformar o meu corpo. Aí é um milagre maior. Né? Aí é um milagre maior, porque não vai ter mais barreira. Né? Quer dizer, então, essa consciência, o meu inimigo hoje sou eu mesmo. A limitação é minha mesmo. Então, eu não dependo de ninguém. Né? Porque o que Deus tinha que fazer, o que Cristo tinha que fazer, ele já fez. A cura já foi dada. Né? A enfermidade já foi tirada. E Paulo mesmo fala né, que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Então, até as minhas bênçãos já foi dada. Só que onde elas estão? Elas estão nas regiões celestiais. Eu tenho que, então, em Cristo, conseguir acessar essas bênçãos e trazer para cá. Mas ela já foi dada. Cristo não tem que fazer mais nada para mim. Pai, me ajuda a fazer um milagre. Eu já fiz. Eu já fiz. Entendeu? Eu já te dei a cura, eu já te dei. Né? Quer dizer, Cristo já derramou sangue, já ressuscitou, já venceu a morte, né?
Quer dizer, então o que ele precisava fazer, ele já fez. Agora cabe nós agora tomarmos posse disso, né? Nós sermos ousados para trazer isso para a nossa vida, né? É o que a gente tem que fazer. E justamente essa concordância, cada um pegando o pé do outro, que vai fazer, olha, acorda, desanima, não. Você pode ser um vencedor de Cristo. É o que Cristo quer da gente. Essa transformação diária, né? Essa consciência plena, sermos curados, sermos transformados, sermos vitoriosos nele, né? É o que ele quer da gente. Amém? Amém, meu Paulo.